Olá, dando seguimento, né, à nossa série de vídeos. Hoje eu vou trazer um tema que foi pedido por vocês, que é a ansiedade infantil. E para começar falando sobre isso, quero trazer para vocês que a ansiedade até determinado grau ela é considerada normal, até por ser algo que é natural da vida humana, né? Desde que a gente nasce, a gente até a vida adulta, enfim, a gente passa por diversas situações com as quais a gente lida com um certo grau de ansiedade. O bebê, por exemplo, quando ele não tem as suas necessidades atendidas, ele chora e ali ele tá, né? Enfim, expressando um pouco dessa ansiedade de estar ali precisando de algo que ainda não foi entendido ou ainda não foi suprido. Nós, enquanto adultos, quando a gente vai lidar com a situação nova, muitas vezes a gente passa um pouco mais de tempo pensando naquela circunstância, quando tem um plano, alguma situação realmente que é diferente das que foram experienciadas até então. Muitas vezes se passa um tempo a mais sem dormir, pensando naquela situação. Enfim, são várias formas que a gente expressa essa ansiedade, mas até certo grau é considerado normal, sim. São, por exemplo, adolescentes, antes de fazer prova, nós até adultos mesmo, com tantos concursos e até provas de graduação, pós-graduação e etc., muitas vezes a gente lida também, quando é algo que a gente considera muito importante, com um pouco mais de preocupação. A ansiedade, considerada como patologia, ela vai depender da quantidade, né? Quando se torna excessivo e muitas vezes chegando a ser insuportável, a gente precisa olhar e aí encaminhar realmente para um profissional dar um suporte maior, né? Tanto para crianças como também adolescentes e adultos, né? Aí a gente vai ter as sintomatologias clínicas, que são como um mecanismo de alarme para a gente poder compreender melhor o que é que está acontecendo internamente conosco, né? Voltando para a criança, elas vão expressar de diversas formas, né? Por exemplo, com medos que antes não existiam, então medos excessivos, com mudança, né, no humor, maior irritabilidade, alterações no sono e também no apetite. A gente consegue perceber essas diferenciações, dificuldades de concentração, episódios de choro e de tristeza excessivos e preocupações também além do comum. Sendo uma ansiedade comum, a gente pode trabalhar com algumas estratégias, como a própria respiração, que muitas escolas trazem, né? Aquela estratégia do cheira a florzinha, sopra a velinha. É uma estratégia muito legal, com alguns relaxamentos, para as crianças irem compreendendo o seu corpo, né? Para além do andar e das nossas ações automáticas, perceber a partir da nossa respiração e dessa concentração em si, também esse corpo como parte de algo maior, conectado com essa mente, né? Existem alguns livros que eu tenho aqui que trabalham com algumas estratégias de resolução de problemas e de controle de estresse, que podem ajudar, inclusive, para as crianças começarem a perceber quais são as circunstâncias que as têm deixado, né, numa situação como essa, né, de maior estresse
e, consequentemente, com uma ansiedade mais aguçada. Deixa eu pegar aqui. Eu tenho esse lidando com problemas e escolhas. É bem interessante porque traz umas situações bem corriqueiras, né? De desentendimento na escola, como resolver a situação, em casa, quebrou a janela. Então são coisas que as crianças elas conseguem se identificar, porque é algo comum, né, de acontecer na infância, e o quanto eles trazem diversas estratégias e fazem a criança pensar também em estratégias. Eu acho riquíssimo e acredito que pode ajudar bastante aos responsáveis. E o outro que eu uso bastante é esse aqui, ó, Controle o Estresse, que traz a história desse bichinho aqui agora, nesse momento, esqueci o nome dele. Mas ele muitas vezes pega um monte de atividades para si e acaba não conseguindo dar conta de tudo. E aí fica bastante estressado, irritado. Os amigos deles vão dando algumas ideias para ele de como lidar com as situações e o que fazer para se sentir melhor. Então, é um livro também que eu acho bem interessante. No final, ele traz algumas ideias para pais e professores trabalharem junto às crianças. São formas da gente, né, tá ajudando as crianças a aprenderem a se expressar e, consequentemente, diminuir esse nível de ansiedade, mas lembrando que quando a gente percebe que esse movimento, né, de estar ansioso tem sido frequente e tem sido de uma forma que vem causando um sofrimento para a criança, é importante o encaminhamento para um profissional especializado que aí vai poder estar dando esse suporte à criança e orientando melhor os pais e responsáveis da criança. Obrigada, até o próximo.